glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e amigos. Uma ótima noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Nós estamos aqui no canal Alessandro Barbosa Oficial, nosso canal aqui do YouTube. Vamos gravar um vídeo aqui, estamos gravando esse vídeo. Quero compartilhar com vocês, queridos irmãos, amigos, uma breve reflexão a respeito da poderosa palavra do Senhor. Nós estamos aí nas primeiras semanas do ano 2023, iniciamos o ano já 2023 e nada mais necessário do que ouvir a palavra do Senhor, porque ela nos traz ânimo, ela nos traz força, ela nos traz vigor, nos traz determinação para que nós venhamos prosseguir a nossa caminhada e avançar assim no nosso ministério aqui na terra. A nossa caminhada, independente, seja ela espiritual ou seja ela natural, física, nós precisamos de determinação, coragem, fortalecimento. E isso não vem de outra pessoa, a não ser da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também da sua gloriosa palavra que é imutável. Antes de tudo, quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, curta, compartilha, nos ajude a alcançar mais e mais pessoas com a gloriosa palavra do Senhor. Eu sou Alessandro Barbosa, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastoreada pelo pastor Francisco Pereira dos Santos, sou da cidade de Palmital, interior de São Paulo. Queridos irmãos, e nós estamos muito alegres por poder estar gravando esse vídeo. Ficamos aí um tempo sem gravar vídeo, sem publicar alguma coisa, mas certamente que nós temos já bastante material para poder estar aqui gravando, publicando e compartilhando com vocês. Mas hoje o que eu quero realmente é trazer uma reflexão a respeito de determinação. Determinação, o quanto o ser humano precisa ser determinado para vencer os obstáculos da vida, para vencer as dificuldades da vida, para vencer e romper, porque independente do nosso credo religioso, independente se professamos fé em Cristo ou não, todos nós enfrentamos dificuldade na vida, mas certamente é necessário e indispensável, você cristão, sempre confiar na palavra de Deus. Por mais difícil, por mais contrário que seja o momento, a situação que você esteja vivendo, é necessário sempre confiar na palavra de Deus, porque ela é imutável, porque o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda, ele não retrocede na sua palavra, porque a palavra do Senhor declara em Mateus, capítulo 24, declara que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, é necessário o cristão, e você que ainda não confessou Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador da sua vida, tome hoje essa decisão de aceitar a Jesus e deixar com que Ele venha direcionar a sua vida e através da sua santa e gloriosa palavra, você ser motivado e determinado e orientado para poder romper nessa vida, romper os problemas, romper as dificuldades e ir além, transcender os limites naturais, transcender aquilo que é aparente, transcender aquilo que se enxerga, porque a palavra do Senhor declara que o justo viverá pela fé. Queridos irmãos, dando já início aqui a essa nossa breve reflexão, eu gostaria de citar pelo menos 3 personagens da Bíblia que tiveram a sua vida determinada, motivados pela palavra do Senhor, orientados por Deus e tiveram grandíssimas vitórias e deixaram para nós grandíssimos exemplos de vida, de dedicação, de determinação e assim de perseverança também. E lógico que toda semente, toda circunstância, ou seja, todo propósito de determinação e perseverança, ele traz para nós grandes resultados. Ninguém planta determinação e colhe situações improváveis. Por exemplo, você não vai plantar determinação e vai colher desesperança, desalegria. Você não vai ser desmotivado, pelo contrário. Quando você leva uma vida determinado, motivado, a grande chance das coisas dar certo pra gente. Ou seja, a probabilidade de dar certo quando você vive uma vida motivado
é grande, é grandíssima, principalmente quando você está sendo orientado por Deus. A palavra do Senhor vai nos declarar que existiu um personagem chamado Josué, um homem que sucedeu Moisés, um grande legislador, que tirou o povo do Egito aproximadamente, ou pouco menos ou pouco mais, de 3 milhões de pessoas. Esse homem conduziu essa grande nação de Israel pelo deserto. Tirou-os da terra do Egito, motivado e determinado por Deus. Tirou esse povo da escravidão da terra do Egito. Conduziu-os por 40 anos pelo deserto, motivado por Deus. Mas quando se deu o seu tempo, quando se findou o seu tempo aqui na terra, a palavra do Senhor declara que Deus falou abertamente com Josué, declarando no capítulo 1, versículo 2, olha só as palavras de Deus para Josué: meu servo Moisés morreu. Levanta-te, pois agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só o versículo de número 5. Ninguém te poderá fazer frente em todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te abandonarei. Versículo de número 6. Te esforça e sê valente, porque tu farás este povo possuir a terra, a qual jurei a seus pais que daria a eles. Versículo 7, somente a parte A. Tão somente esforça-te e sê muito valente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo de número 9, para concluir a respeito da pessoa de Josué. Tenho eu te mandado que te esforces e sejas valente. Não temas, nem te deprimas, porque o Senhor teu Deus estará contigo em qualquer lugar que fores. A palavra do Senhor trazendo motivação para Josué. Deus trazendo a luz para Josué que essa faculdade, que essa responsabilidade de ser motivado não partia de Deus para Josué, e sim de Josué. Josué que tinha que demonstrar para Deus essa determinação, essa força, esse ânimo e essa coragem, pois somente assim, através do esforço, da dedicação e da perseverança de Josué, ele faria com que todo o povo de Israel entrasse na terra prometida. Olha só a palavra de Deus para Josué: tenho eu te mandado que te esforces e sejas valente. Então, a orientação de Deus para Josué: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, sê valente, sê corajoso, persevere, exerça determinação sobre você, sobre a sua vida e sobre o povo, pois somente assim eu te ajudarei e te sustentarei. Ou seja, é aquela responsabilidade humana junta com o poder de Deus. Enquanto você persevera, enquanto você mostra a Deus determinação, ânimo, força e coragem, Deus coopera. Deus coopera com você, Deus coopera com o seu esforço, Deus coopera com a sua determinação, com o seu ânimo e com a sua vontade. E assim a palavra do Senhor se cumpre cabalmente, integralmente na vida daquele que tem determinação, ânimo, força e coragem. O resultado foi com que Josué fez com que a nação de Israel entrasse na terra prometida e o nome do Senhor foi glorificado. Outro personagem também muito conhecido do povo de Deus é Daniel. A palavra do Senhor vai declarar em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei lá na Babilônia. Olha só o que diz o versículo 8 do capítulo 1. E Daniel propôs em seu coração de não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que devia beber. Pediu, portanto, ao principal dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, com a comida servida em Babilônia, com os manjares, comida e bebida. Olha só que interessantíssimo. Mas no versículo 12, Daniel, ele pede uma permissão para o chefe dos eunucos, dizendo somente o seguinte: permita-me, rogo-te, os teus servos, olha só, vamos ler integralmente o texto. Experimenta, rogo-te, os teus servos 10 dias, e que nos seja dado legumes para comer e água para beber. Daniel propôs algo totalmente improvável de se acontecer. Ele fez o teste de 10 dias com o chefe dos eunucos na Babilônia, pedindo para que o chefe dos eunucos desse para ele somente água
para eles, porque era Daniel juntamente com seus 3 amigos, desse para eles somente legumes e água, e ao final dos 10 dias fosse feito um teste sobre Daniel e seus 4 amigos, e com os demais que ali provaram do manjar do rei, com vinho, com carne, com as outras bebidas, com as outras comidas servidas ali em Babilônia. Olha só o que aconteceu, o resultado dessa decisão de Daniel. No versículo 19 do capítulo 1. E o rei falou com eles. O rei falou com Daniel, com Misael, Ananias e Azarias, que é mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só qual foi a conclusão que o rei chegou. E o rei falou com eles, e não foram achados entre eles outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim estiveram diante do rei. E em todo o assunto de sabedoria e inteligência que o rei lhes perguntou, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Quando Daniel determinou, propôs em seu coração, tomou uma atitude de se não contaminar com os manjares do rei. A resposta de Deus para com a vida daqueles jovens foi sabedoria, inteligência, ousadia, intrepidez. Tamanha é que o rei ficou admirado com eles, a tal ponto da comparação que o rei faz com os 4 ali que estavam, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei fez esse comparativo entre os 4, com todos os magos e astrólogos de Babilônia, e não conseguiram nem se enquadrar, nem se igualar a Daniel e os seus 3 amigos. Por conta do que? Daniel propôs em seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. É isso que acontece quando nós, essa faculdade de determinação, de propor em nosso coração e não se contaminar com as coisas do mundo, isso cabe a nós, essa responsabilidade é nossa. Quando nós propomos isso em nossos corações, Deus coopera conosco. Deus coopera conosco. Deus vem nos dar sabedoria, tudo aquilo para que naquele momento o nome do Senhor venha a ser glorificado. De acordo com cada momento, quando nós propomos em nosso coração em não se contaminar com determinada situação, Deus ele coopera conosco e nos ajuda. Josué se esforçou, foi valente, foi corajoso, conduziu o povo a Canaã. Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Foi achado diante do rei de Babilônia, infinitamente, de forma muito superior aos magos e astrólogos de Babilônia, muito superior na inteligência, na sabedoria, no falar, no se conduzir, tanto ele como Ananias, Misael e Azarias. Daniel. Vamos para outro personagem bíblico, não menos conhecido, que é o apóstolo Paulo. O poderoso apóstolo Paulo, homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele que em Atos 9 teve um encontro com Jesus Cristo. E a sua vida foi transformada. A sua vida foi totalmente transformada. Um homem que foi chamado para poder glorificar o nome do Senhor e assim padecer por Cristo. Como o mesmo apóstolo chega a declarar que ele era prisioneiro de Jesus. O mesmo apóstolo chega a declarar que o morrer para ele era ganho e o viver para ele é Cristo. Ele escolheu, ele propôs em seu coração viver uma vida piedosa, uma vida totalmente voltada para a obra evangelística, de ensino, doutrinária. Uma vida temente a Deus, uma vida totalmente submissa a Deus. E Deus deu a Paulo, aleluia, Deus permitiu com que Paulo fosse o maior escritor do Novo Testamento, sem contar os grandes ensinos, os maiores pontos doutrinários que a igreja segue hoje em dia, estão nas cartas de Paulo, aleluia. E o interessante é que mesmo prestes a morrer, Paulo ainda traz grandes orientações para a igreja de Cristo, declarando o seguinte, em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, olha só, o poderoso apóstolo Paulo, que tinha uma vida de íntima comunhão com Deus, mesmo assim ele chega a declarar o seguinte, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço,
e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando-me para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O poderoso apóstolo Paulo, o homem que escreveu 13 epístolas no Novo Testamento, declarou a seguinte, deixou bem claro na seguinte declaração, que ele ainda não tinha alcançado o prêmio da soberana vocação, ele ainda não tinha alcançado a recompensa gloriosa de Jesus Cristo, mas ele nos traz uma orientação a respeito da determinação, do foco, da perseverança. Ele diz o seguinte: quanto a mim, irmãos, não já o julgo ter alcançado, mas prossigo para as coisas, ou melhor dizendo, deixo as coisas que para trás ficaram, passado. Prossigo para as coisas que estão diante de mim e avanço para as que estão diante de mim, ou seja, no futuro. Ele classifica aqui os 3 tempos, passado, presente e futuro. Ele deixa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, presente. Prossigo para o alvo, futuro. Eu quero aqui declarar uma coisa a respeito dessa declaração do apóstolo Paulo. Independentemente de como foi o seu passado, de como está sendo o seu presente, saiba que o seu futuro está intacto. E Deus pode fazer com que você seja um vitorioso. Aleluia! Um homem próspero, uma mulher próspera, abençoada na presença do Senhor. Desde que você venha ter íntima comunhão com o Senhor, venha servir a Deus com integridade, com retidão e com justiça. Porque o apóstolo Paulo declarou: eu deixo as coisas que para trás ficam, eu esqueço das coisas que para trás ficam, o passado, independente de como foi, não foi bom, foi ruim, foi difícil, foi angustiante, mas para trás fica. Avanço agora para as que estão diante de mim do presente. Vamos dar foco agora para o presente e ainda mais, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos, vamos avançar, vamos fazer com que o nosso futuro seja um futuro abençoado, próspero, na presença do Senhor. Essa faculdade de determinação, perseverança, coragem, ânimo, depende de nós. Deus nos concedeu isso, essa responsabilidade é nossa. Até mesmo Jesus, na sua humanidade, exerceu essa responsabilidade. No Evangelho de Lucas vai declarar que Jesus pediu por 3 vezes para que o cálice que estava diante dele fosse passado para outro, mas ele mesmo declarou: todavia, ó Pai, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E a palavra do Senhor declara, quando Jesus então exerceu na sua humanidade essa determinação, essa perseverança de ir até o fim, a palavra do Senhor declara que apareceu-lhe um anjo, em Lucas 22:43, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E diante daquela agonia que fez com que Jesus Cristo suou gotas de sangue, um anjo apareceu diante dele e o fortaleceu e fez com que Jesus fosse assim até o fim. E a recompensa foi essa, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Filipenses, olha só o que vai dizer Filipenses capítulo de número 4. Filipenses capítulo de número 4, isso é glorioso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Capítulo de número 2, perdão. Olha só o que declara, olha só a recompensa de Jesus Cristo ter se mantido fiel na sua humanidade. Porque como humano, ele sofreu as mesmas paixões que nós, sofreu as mesmas limitações que nós, mas ele venceu e foi vitorioso. E o resultado é, de sorte que haja em vós, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus Cristo tomou essa decisão de ser obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto você age com determinação, enquanto você age com perseverança,
com intrepidez, com ousadia, Deus coopera com você e te faz triunfar, e te faz ir além, e te faz transcender. E a recompensa e o resultado é que você vem ser um homem e uma mulher vitoriosa e o nome do Senhor ser glorificado. Jesus Cristo na sua humanidade foi até o fim. Foi até o fim, venceu a morte, venceu a angústia, venceu o cansaço, foi até o fim. E o resultado é, para que o nome de Jesus Cristo, o resultado foi, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado no céu, na terra e embaixo na terra. E toda língua, tribo, nação, confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo te abençoe e que você venha ter determinação nesse ano de 2023 para alcançar os limites, para alcançar os propósitos, para alcançar as expectativas, ir além e acima de tudo o nome do Senhor ser glorificado, porque sozinho nós não conseguimos, só conseguimos com a cooperação de Deus dentro daquilo que chamamos de esforço, responsabilidade humana, que é a faculdade, que é a exerção daquilo que Deus conferiu a nós, que é sabedoria e inteligência, que é intrepidez, que é determinação, tudo isso pertence, ou melhor, tudo isso confere a nós, tudo isso é da nossa responsabilidade, sermos determinados, sermos perseverantes, propor em nosso coração de não se contaminar com o pecado, e assim Deus, como Ele não é indiferente, como a palavra dEle não muda, e Deus, através da sua misericórdia e graça, de nos ajudar, de nos esforçar, e que diante da nossa fragilidade, Deus está com suas mãos estendidas para nos fazer ir além, para nos fazer ir além, e o nome dele assim ser glorificado. Que Deus em Cristo vos abençoe, que essa palavra possa trazer determinação, perseverança, coragem para você e para mim, para nós, para que venhamos caminhar avante, rumo em direção aos propósitos de Deus para a nossa vida, porque a palavra do Senhor declara que os pensamentos que Deus tem a respeito de nós é pensamento de paz, não pensamento de trevas, não pensamento de lutas, de dores, enfim, o que Deus tem para você e para mim é o melhor. É o melhor. Tão somente basta nós sermos determinados, termos coragem, termos ânimo e exercer isso que chamamos de responsabilidade humana, que tem alguns pontos como perseverar, como termos determinação, como termos coragem, como sermos corajosos, determinados, perseverantes, e assim Deus há de nos dar vitória e o nome dele há de ser glorificado em nome de Jesus. Venha, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a propagar a palavra do Senhor. O nosso tempo aqui ainda é bem limitado, por isso que a gente fala às vezes de forma corrida, porque o nosso tempo aqui ainda é bem limitado nessa plataforma, mas no nome de Jesus Cristo logo